Bom, gente, aqui é o Caio e eu estou de volta com o nosso curso para gravar essas duas últimas aulas que estavam no planejamento lá atrás. Bom, essa aqui é a primeira das duas aulas extras e, como diz o título, lendo o log do Gurobi, a gente vai aprender como entender todas aquelas informações que o Gurobi ou algum outro solver, o Cplex também, ele dá as informações que nem o Gurobi, entender que são todas aquelas informações, aquele monte de número que o solver joga pra gente quando ele está resolvendo um modelo. E antes de tudo, eu queria dar duas observações rápidas aqui. Primeiro, essa aula é um pouco mais avançada, então se você está no meio, no começo do curso de PO, eu recomendo você esperar um pouco, ou você pode assistir, mas vai ter alguns conceitos que você ainda não viu durante o curso. São coisas sobre limitantes, branch and bound, que num curso de introdução à pesquisa operacional ou de programação linear, são conceitos que estão lá no final, nas últimas aulas. Então, eu recomendo mais se você está no final do curso, de você ter uma familiaridade com os conceitos, então deixa lá para o final do semestre. E outra coisa, como vocês estão vendo, esse collab que eu estou aqui é bem pequeno, bem curto. Já coloquei esse aviso aqui para quem não estiver vendo o vídeo e abrir o material. Não tem código, não tem aquele monte de modelo que eu sempre passei nas outras aulas. Vai ser uma aula mais teórica, a gente vai ver os dois logs que eu tenho pronto aqui já. E todas as explicações vão estar no vídeo. Então vão estar aqui nesse vídeo que eu estou gravando. Então, eu não achei um jeito muito legal de passar todas as informações dentro do Colab. E todas as informações que eu tenho aqui são tiradas da documentação do Gurobi. Então, o material deles é melhor que o meu. Bom, para mostrar o log, eu precisava de um problema. Então, eu peguei um problema que a gente já conhece, que é um problema de dimensionamento de lotes, que a gente viu na terceira aula. Aquele problema das bicicletas, de quando e quanto produzir, com 10 produtos e 8 períodos. Então, é um problema maior do que a gente resolveu na aula. E tem umas outras restrições a mais também que eu coloquei, que era um problema que eu estava trabalhando no doutorado, mas essencialmente é aquele problema. A gente tem 10 produtos, 8 períodos de produção, em cada um a gente tem que definir se a gente produz ou não com aquelas variáveis binárias e quanto que a gente produz. E tem os estoques lá, então a gente tem que entender a demanda. Então é um problema mais complicado dos que a gente resolveu nas aulas, então demorou um pouco mais para resolver, assim. Na verdade, não demorou muito, demorou alguns segundos, assim. Mas não foi tão instantâneo que nem aqueles. Então o log acabou dando umas informações legais pra gente. Então aqui eu trouxe dois logs, né? 1 e 2, então aqui o link para vocês, um link do PasteBin, que é só o texto. E aí eu já coloquei aqui também que é a diferença dos dois problemas. Na verdade é o mesmo problema, os mesmos dados, as mesma demanda, mesmos custos. Só que a diferença, voltando na aula 3, né? É a formulação do Big M. Então, se vocês lembram daquela aula, o Big M mais apertado, ele vai melhorar o modelo e vai deixar e o solver vai ter uma vida mais fácil para resolver aquele modelo. Se eu uso um Big M muito alto, que nesse caso eu coloquei o npinf, o infinito do Python, ele é menos eficiente e aí o solver demora mais para resolver. Então, o primeiro log que a gente vai ver é com o Big M mais eficiente possível, que eu mostrei na aula 3, aquela soma da demanda. E o 2 é o Big M infinito. Bom, agora vamos lá para o log, aqui nessa outra aba. Vocês já devem ter visto isso das outras aulas, que sempre aparecem essas informações, mas então vamos começar aqui o que é o que. Aqui, nessas primeiras linhas, são mais os parâmetros. O Gurobi, ele leu todas as instruções que você deu, você fez o modelo lá, você colocou todas as instruções, função objetiva, e aí ele está falando o que é o seu modelo. Aqui os parâmetros, se você define os parâmetros, nesse caso eu coloquei 300 segundos, 5 minutos para resolver o modelo, no final acabou precisando de bem menos que isso. Que é a versão do Gurobi, nesse caso, como eu resolvi já faz um tempo, é a versão mais antiga e tal. Aqui é legal que tem o tipo das variáveis, então são 80 variáveis binárias, inteiras, né, 80 delas binárias, que são as variáveis do preparo de máquina, aquela variável y. Então, como a gente tem 10 produtos e 8 períodos, 10 vezes 8 dão os 80, certinho. E aqui a gente tem 170 variáveis contínuas. Aqui, então, tem 80 também de produção, 80 de estoque, mais 10 que nesse caso, eu usei para
para o estoque inicial, período 0. Lá. Então, acho que eu falei na aula 3 lá de dimensionamento de lotes que tem vários jeitos de modelar. Então, nesse caso, eu coloquei uma variável lá, que é o estoque no t igual a 0, igualei a 0 e pronto. Então, por isso que deu essas 10 a mais. E aqui ele faz um pré-processamento. E é coisa do Gurobi. O Gurobi ele não é um branching bound tão básico assim, que é o que nem o que a gente vê na aula, que é ramificar a variável, tipo, y igual a 0, y igual a 1 e vai. Não, ele faz mais um monte de coisa, coloca uns cortes aí, faz uns pré-processamentos, faz heurística, para deixar bem mais rápido. Então aqui ele faz um pré-processamento, e aqui a gente vai começar a resolver o problema do jeito que a gente conhece. Aqui, o Root Relaxation é a relaxação do nó raiz. Quer dizer, a gente não, nosso nó está lá, sem nenhuma ramificação, e aí ele resolve a relaxação linear, quer dizer, pega todas as variáveis binárias, relaxa a condição de integralidade delas, quer dizer, em vez de valer 0 ou 1, vai ter um valor contínuo entre 0 e 1. E aí ele resolve e acha essa solução, 46 mil, que está em notação científica, mas vale 46 mil, e aqui em 208 iterações do simplex, que é o mesmo simplex que a gente viu durante a disciplina. E tempo instantâneo, né? Problema linear, então o Gurobi é muito eficiente para resolver esse tipo de problema. E aí começa ele jogar essa lista de número aqui. Então vamos ver o que é cada um aqui. Aqui, nodes são os nós. Aqui ele vai descrever a árvore. Explorado, quantos nós que o solver já passou pelo branching bound, que ele já analisou o nó, calculou a relaxação, viu se era uma solução factível ou não, viu se era uma solução infactível, ramificou. Então são os nós que o branching bound já passou. Aqui, o unexplored são os nós que estão em aberto ainda, os nós que o solver tem para explorar. Aqui, current node é o nó que o solver está trabalhando. Então aqui a primeira informação objective é que se for um nó que tem uma solução factível, ele vai dar... Não, desculpa, a solução factível não. Ele vai dar o valor da relaxação daquele nó. Então nesse caso, como ele está no primeiro nó, que é 46 mil. Depth é a profundidade. Então quantas ramificações teve que fazer para chegar naquele nó, a distância do nó raiz para aquele nó, então como é o primeiro nó. Não explorou nenhum também. É 0. E aqui, esse int-inf, aqui vai aparecer em alguns isso aqui, que é o tanto de infactibilidade das variáveis inteiras. Quer dizer, dessas 80 variáveis binárias, quantas delas na relaxação não valem 0 ou 1, que elas têm um valor quebrado. Isso acontece porque essa solução ela não é uma solução factível, então, porque 50 das variáveis y tem um valor contínuo. Aqui, o Objective Bounds é o que a gente conhece como o gap, né? A incumbente é a nossa solução atual. Melhor solução, quer dizer, ele rodou todo aquele pré-processamento, toda aquela heurística que o Gurobi fez, e ele achou uma solução que vale 110 mil. 900 mil. E aqui o Best Bound, que é o melhor limitante inferior que a gente tem. Lembrando que isso é um problema de minimização. Então, a gente quer achar a solução com o custo mais baixo, quer dizer, a gente tem que abaixar esse valor, e o limitante inferior, que é o valor da relaxação, a gente quer aumentar. Então, a gente quer aumentar esse valor aqui de 46 mil. E aqui é o gap, 58%. Então, a gente tem que fechar esse gap. Quando esses dois valores forem iguais, a gente sabe que a gente achou a solução ótima. E aqui, essa última coluna work, é o tempo, o time é o tempo de decorrido, né, da resolução desde que começou. E esse it node é iterations por nó, iterações por nó. Então ele vai meio que contar quantas iterações de simplex ele está fazendo para cada nó que ele explora. Essa informação eu não uso muito, as mais importantes realmente são essas daqui e o tempo. Bom, aí, beleza, a gente tem esse limitante inferior aqui, e a gente tem essa solução incumbente. Aí o que o Gurobi faz? Aqui ele começa a diminuir o limitante superior. Então ele começa a achar soluções melhores sem mexer no limitante inferior. E aqui tem esse H. Esse H, eu não sabia, eu sempre vi isso daqui. Eu falei, beleza, ele está achando uma solução melhor, né? Ele está melhorando.
Só que aí lá na documentação do Grob ele fala, o H é quando ele acha uma solução melhor usando as heurísticas do Grob. Então, ele está naquele primeiro nó, no nó raiz mesmo, ele tem essa solução de 110 mil, aí ele vai fazendo as MIP heurísticas, as heurísticas que o Grob tem embutido. Ele não fala aqui na documentação quais heurísticas são. Sim, na documentação principal. Se você for cavar no site deles, vai ter o que eles usam. Mas enfim, só de trabalhar no nó raiz, ele já pegou a solução de 110 mil e já jogou aqui para 63 mil. Então já reduziu o gap para 27%. E aqui ele continua os procedimentos dele no nó raiz, sem sair, quer dizer, a profundidade de nota 0, 0 nós explorados. Ele vai aplicando os algoritmos de colocar plano de corte, isso daí não é assunto que é muito visto durante a graduação. Na pós-graduação, se você for fazer uma matéria de programação inteira, de otimização inteira, você vai ver o que é isso. Mas ele vai colocando mais uns cortes lá para diminuir a região factível do problema e consegue aumentar o limitante inferior. Então aqui ele trabalha no limitante inferior. Você vê que ele não acha nenhuma solução por heurística, não diminui a solução incumbente, mas ele aumenta o limitante inferior e vai fechando o gap. E aqui ele acha mais umas soluções boas e aqui ele volta a atacar os cortes. Aqui ele vai melhorando a solução, ele não melhora a solução incumbente. Aqui eu vi errado. Ele vai melhorando o limitante inferior. Aí chegou aqui, ele achou outra solução melhor e o gap só fechando. Só nessa de aplicar a heurística e aplicar os cortes, ele vai fechando o gap. Você vê, ó. Até agora ele não explorou nenhum nó. Aqui ele fez a primeira ramificação, com um gap de 8% e uma solução de 50 que vale praticamente 60 mil, né? Só que essa solução factível e o limitante inferior é da relaxação de 54 mil, que tem 64 variáveis y que não são inteiras. Então ele começa a ramificar. Aqui tem 2 nós explorados, começou a ramificação. E aí ele começa. Aqui ele não dá a informação de todos os nós, senão o log ia ficar gigante. Mas ele vai ramificando. E aqui, depois de 31 nós explorados e 40 nós abertos, ele usa a heurística de novo, aplica a heurística em um nó, para achar uma solução nova, que é um pouco melhor, e aumentar o limitante. E aqui ele mostra que ele já fez uma média de 24 iterações por simplex. Então é pouco. E como a gente vê aqui, tudo isso em 0 segundos. E o gap já fechou para 780. E aqui ele continua. Ele vai ramificando. Aqui ele explorou 454 nós. Já fechou o gap para 5.3. Melhorou um pouquinho mais a solução. Aqui, esse asterisco é interessante. Porque aqui é o que eu estava falando que eu vi na documentação lá atrás, né? Aqui ele acha por heurística. Aqui ele acha ramificando nó. Quer dizer, é aquela ramificação do branch bound. Você vai ramificando os nós, você fala, agora essa variável y ou vale 1 ou vale 0. Aí num dos nós, todas as variáveis binárias, ou elas são fruto de ramificação, então elas obrigatoriamente são 0 ou 1, ou as que não foram ramificadas têm o valor em 0 ou 1. Então isso é uma solução factível também. E aqui o gap está fechando e acabou com essa solução 59.134 em 0 segundos. E aqui, como eu falei, os planos de corte, né? Gomor e Cover são conceitos bem mais avançados de PO. Alguns aqui que vou falar para vocês que eu nunca vi. Então ele faz mais esse monte de informações dos planos de corte que ele colocou. Nesse caso, o Gomor são os mais famosos, que é o que a gente vê nas disciplinas da pós. Bom, mas o que aconteceu? Ele achou essa solução, a melhor solução, né? Aqui ele fala o best objective, o best bound, então eles são iguais, né? Então o gap de 0 é a melhor solução. Aqui ele meio que conta soluções, ele dá uma lista de solução, porque alguns métodos mais avançados acabam que usam essas mais de uma solução, mas nesse caso a gente só está interessado na ótima mesmo. E aqui ele explorou 4.128 nós.
e esse total de iterações em 0,94 segundos. Em menos de um segundo, ele resolveu esse problema. E aqui uma coisa curiosa, ele acha essa solução com 1.500 nós ramificados. E aqui ele explora mais um monte de nó. Então o que aconteceu? Ele achou essa solução aqui, que é a solução ótima, mas ele não conseguia provar a otimidade até então, né? Porque o gap estava 3,14. Então todas as outras iterações foram só para fechar esse gap, para aumentar esse limitante inferior e ramificar os outros nós, que aqui a gente tinha 460 nós para ramificar. Então ele ramificou todos e provou a otimidade. E é isso. Então, problema resolvido, temos nossa solução em menos de um segundo. E agora, para comparar, vamos comparar com aquele caso com o Big M piorzinho. Bom, mesma coisa. Aqui só muda o valor da relaxação. Como eu disse naquela outra aula que eu mostrei porque que o Big M mais apertado é melhor, aqui a relaxação vale 32 mil contra 46 mil aqui. Então, aqui, começa com um gap de 70%. Isso acaba afetando a solução. Ele vai resolvendo daqui do mesmo jeito que ele fez, não vou repetir porque é o mesmo procedimento, né? Bom, o log já está um pouco maior, né? Chegou na mesma solução. E aqui, ó, 4,94 segundos. Quer dizer, demorou 5 vezes mais para resolver esse problema. E aqui, ó, 37 mil nós explorados. Quanto que a gente teve aqui? 4 mil nós. Quer dizer, isso mostra o porquê de usar um Big M mais apertado. E, bom, era isso. Essa aula aqui era mais teórica, eu não resolvi nada, mas eu mostrei, né? Então, eu espero que essas informações tenham sido valiosas para vocês e ajudem a vocês no futuro, quando vocês forem resolver problemas maiores, para vocês entenderem, né, o que está acontecendo.